Além do hype, o desafio de construir infraestruturas de IA soberanas no setor público é um case da Embrapa e quem vai apresentar, já pode vir se encaminhando para o palco, é o Francisco José de Menezes Lima. Francisco José de Menezes Lima. Vamos aplaudi-lo, por favor? Francisco. Então, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Bom, a Embrapa, ela fez esse ano de 2026, 53 anos. São 53 anos de pesquisa aplicada, empírica aplicada, para garantir a sustentabilidade da agricultura tropical. Essa pesquisa ela é realizada nos centros de pesquisas espalhados pelo todo o território nacional. Cada centro de pesquisa você tem a sua área de atuação, a sua temática de atuação. Só que a Embrapa não se limita só a centros de pesquisas para realizar a pesquisa de campo. A gente tem também escritórios de negócios fora da Embrapa também. E temos LabEx. O que são os LabEx? LabEx são laboratórios de pesquisa aplicada, onde nós temos pesquisadores da Embrapa trabalhando com outros pesquisadores em conjunto para a geração de novas pesquisas empíricas para a agricultura tropical também. Com uma diferença, né? Bom, a gente sabe que a agricultura, né? Vamos pegar um exemplo prático, a gente sabe que plantar uma batata num solo, num clima do Cerrado, por exemplo, é diferente de você plantar a mesma batata no clima do Sul ou do Sudeste, né? Imagina você ter essa variedade em outros países. Então, o que acontece? A pesquisa ela acontece para exatamente gerar esses produtos. A gente conseguir trazer o alimento, né? As cultivares, as hortaliças, para a mesa das pessoas, para que a população seja alimentada. E essa pesquisa, eu tenho uma frase que eu acho muito interessante, né? Que o dado, o ouro do século, ele é o nosso dado, né? É o maior ouro que nós temos hoje. E a Embrapa, ela tem riqueza disso. Na verdade, ela tem um cofre disso, né? O cofre da Embrapa, ela é rica dessas pesquisas. Veja bem, são 53 anos de pesquisa agropecuária aplicada, agricultura tropical, e a outras agriculturas, e outros climas, e outras variáveis. Então, o que acontece? O nosso dilema agora, o risco que nós temos atualmente é como que a gente consegue ter uma infraestrutura soberana que a gente não entregue de graça todos esses 53 anos de estudos que nós fizemos para as grandes Big Techs. Essa é a grande questão. Porque, veja, é muito fácil hoje, né, para uma pessoa que está ali em frente ao computador, está tentando gerar uma nova pesquisa, novos insights, é muito fácil para ela chegar, abrir um chat, subir vários documentos, né, contextualizar, digamos, né, o chat, a conversação que você vai ter ali, inferir essa conversa. Só que quando ele faz isso, né, ele vai ter o resultado dele muito rápido, né, de forma muito rápida, muito assertiva, né? Só que o que acontece? Quando ele faz isso, ele está mandando uma série de dados que às vezes são dados sensíveis, inclusive. Só que para ele, não, né? Às vezes esse dado é apenas um dado da pesquisa dele. É um dado que não tem relevância nenhuma. Só que quando ele faz isso, ele está enviando esse dado para algum lugar. E esse lugar é exatamente uma caixa preta. A gente não sabe o que acontece lá dentro. A gente não sabe o que essa empresa que está recebendo esse dado vai trabalhar com essa informação futuramente. Então, tem um risco, um perigo muito grande quando a gente faz isso. Então, o certo é que a gente consiga garantir, né, uma infraestrutura que ela seja soberana, que a gente não precise depender da alocação dessa infraestrutura externa, porque tem riscos. E o risco é um risco de dependência também. A dependência ela pode ocorrer da seguinte forma. Suponhamos, né? Hoje nós contratamos APIs, algumas pessoas contratam, né, as APIs, e você usa essa API para poder fazer a comunicação e a inferência, né? Ou então você manda sua base de dados, né, para algum lugar, né, que você contratou esse lugar na nuvem, e você faz o acesso às informações, às suas próprias informações nesse lugar, e pagando por elas ainda, porque você paga a API para poder conectar, para poder acessar a informação que você mesmo produziu. Então, assim, a gente tem uma dependência. E se acontecer de a empresa que você contratou, ela quiser mudar o contrato, né? Hoje ela chega para você e fala assim, bom, vamos trabalhar da seguinte forma, você me dá os dados, eu vou fazer vou ser o guardião da informação para você,
só uma observação, se ele é o guardião da informação, ele faz o que ele quiser, ele tem a chave mestra do cofre das informações. E são 53 anos de informações preciosas que a Embrapa tem. Então, quando ele tem esse acesso às informações, ele trabalha da forma como ele quiser. Então ele chega um belo dia e fala assim, bom, vou fazer o seguinte, eu estava te cobrando $1, né, por acesso à API. Vamos fazer um reajuste aqui, porque eu vi custos aumentaram, então vou te cobrar agora $5 por acesso à API. Gente, é muito incoerente, né? Eu ter que pagar 5 vezes mais para acessar uma informação que ela é minha. Então, assim, esse é o grande dilema e isso é uma coisa que a gente quer mudar. Então, até coloquei uma frase aqui interessante que eu acho que cabe bem, né? Que a soberania não é só escrever um melhor prompt, é dominar a infraestrutura, os dados e os protocolos de integração. Mas em Embrapa, como que a Embrapa pensou em resolver essa situação, né? Bom, tudo bem, a gente não quer deixar nossos dados lá, a gente também não quer dar de bandeja para as grandes big techs esses dados. Como que a gente pode fazer para resolver esse problema? A gente passou por 3 fases, né, para poder chegar lá na terceira fase, que é a soberania dos dados com serviços de IA. Mas vamos para a primeira fase. A primeira fase é aquela bem tradicional, que eu acho que todos aqui já estão acostumados, né? Eu até brinco com a minha esposa, ela também tem esse tipo de atitude no órgão dela também, que assim, a gente abre um chat, a gente sobe, a gente separa uns documentos, né? Assim, eu preciso gerar um relatório de produção dos últimos 10 anos, vamos colocar dessa forma. Bom, então vou lá, pego lá um monte de informação lá que eu tenho, de documento que eu tenho gerado nesses últimos 10 anos, faço o upload dessas informações, faço um prompt maravilhoso e lindo lá e mando, né, o chat produzir para mim um relatório de produção dos últimos 10 anos. Tudo bem, vai ser feito isso, mas quando eu faço isso, eu estou mandando, mais uma vez, meus dados para lá, informações que eu não podia estar mandando para lá, dados sensíveis, inclusive, então assim, eu tenho nenhuma barreira, não tenho nenhum bloqueio em cima disso, eu não tenho a governança em cima dessa informação. Isso é a fase 1, é a mais tradicional, que eu acho que acontece na maioria dos órgãos hoje em dia. Já na fase 2, a gente passou por uma orquestração híbrida. O que significa isso? A gente não manda mais as informações para lá, né? Não da forma como é feito na fase 1. A gente tem agora uma camada que nós colocamos, que a gente usou uma ferramenta chamada N8N, que nessa camada que nós colocamos, ela é quem faz a comunicação com a API e conecta com o modelo lá na nuvem, certo? Através de token, né? Uso das APIs, né? A gente tem algumas licenças, e essas licenças nos dão direito a alguns valores para poder fazer esse uso dessas APIs lá na nuvem. Mas o que acontece? O dado, antes dele passar para ir para o modelo, a gente faz primeiro, tem uma interface que lê essa informação, passa para essa camada, que é a N8N, que nós temos. Essa camada faz todo o tratamento dessa informação. O que ela faz? Ela retira a parte de dados sensíveis e manda apenas aquelas informações que realmente o LLM precisa receber para poder tratar, inferir e depois me trazer uma resposta da requisição que foi feita, certo? E essa é a fase 2. Com isso, a gente consegue, na segunda camada, a gente consegue fazer um bloqueio ali de não mandar qualquer coisa para lá. A gente faz uma curadoria e manda só aquilo que realmente precisa ir. E a fase 3 já é a gente ter IA como serviço na Embrapa. Isso significa o quê? A Embrapa adquiriu algumas GPUs e algumas CPUs, e com essa aquisição, nós montamos um data center, né, composto de alguns modelos open source. Então a gente trouxe, né, essa parte de uso do LLM para dentro da própria Embrapa. A gente institucionalizou essa camada que estava lá fora na nuvem, né, que a gente estava usando os modelos de fora. Mas como que a gente organizou, né, da fase 1 até a fase 3? Produzimos um ecossistema chamado Embrapa.io, que é um ecossistema totalmente descentralizado, né? E que dentro desse ecossistema eu tenho a oportunidade, ou o pesquisador tem a oportunidade, quando eu falo o empregado da Embrapa, vamos colocar assim, tanto analista quanto pesquisador, a gente tem a oportunidade de criar projetos nesse ecossistema. Esses projetos, eles já são eles nascem já com uma característica pronta, né? E com todas as coberturas necessárias para atender as necessidades tanto da LGPD quanto as necessidades de instruções internas da própria Embrapa, tá? Então o pesquisador, quando ele precisa fazer algum trabalho,
ele precisa criar um ativo digital, vamos colocar dessa forma, porque o Embrapa.io ele foi criado para isso, para fazer geração de ativos digitais. O ativo digital, gente, pra vocês entenderem, ele é exatamente aquilo que a Embrapa dá para a sociedade. Tá? Então, por exemplo, quando tem um agricultor que está lá no campo dele, lá na fazenda dele, tá? E ele precisa, por exemplo, eu quero saber se eu consigo plantar aqui nessa minha região, aqui nessa minha área aqui rural, se eu consigo plantar tomate, por exemplo. Então, o que ele vai fazer? Ele baixa um aplicativo que é um ativo digital, que foi gerado baseado em dados de pesquisa de um pesquisador da Embrapa, certo? Então, ele usa esse aplicativo e conversando ali com esse aplicativo, ele consegue entender, não, consigo sim cultivar tomate aqui na minha área rural. Graças a esse ecossistema que foi oferecido para o pesquisador, ele conseguiu, junto com uma equipe técnica, né, gerar um ativo digital que parou na mão lá do produtor rural. Então, esse ecossistema ele é composto de 3 camadas principais, da arquitetura dele. A arquitetura que chama de agentes de interfaces. Acabei de dar um exemplo para vocês, que foi a camada de WhatsApp, por exemplo, é uma camada de interface que eu vou ter junto ao meu usuário final, vamos colocar dessa forma. Eu tenho a camada de orquestração e integração, que é a camada onde estão todas as informações. As bases de dados, as normas, as políticas, todas elas estão organizadas nessa segunda camada. E a terceira camada é a camada que nós acabamos de inserir para ter a IA como serviço, que são os modelos, certo? Aí a gente veio e trouxe uma cerejinha do bolo aqui para o Embrapa.io. Que foi o quê? A gente trouxe conectores. Esses conectores são os MCPs, né? Esses MCPs, eles, para quem não conhece, ele é uma tecnologia que foi criada pela Anthropic, um paper que eles fizeram. Então, assim, é uma especificação que várias empresas implementam e é muito fácil de implementar. E a gente também implementou de uma forma muito simples e prática. Ele faz exatamente a interface de comunicação entre a base de informações e o modelo de IA, e o LLM que a gente está utilizando. Então, o MCP, ele trouxe essa coracidade para a gente. Quando eu faço uma inferência, essa inferência, ela vindo através desse MCP, ela bate nas camadas que eu comentei anteriormente, né? Que é a camada de interface, então vem a camada de orquestração. Então, essa camada de orquestração, ela consegue fazer toda a parte de curadoria e limpeza daquele dado e manda apenas aquilo que precisa, o contexto realmente real que o LLM precisa receber para poder gerar uma resposta e devolver para o usuário. Então, a gente trabalha muito a questão da engenharia de contexto, porque, olha só, uma das coisas que... Porque esse ponto é bem importante para nós lá na Embrapa, né? Foi bem importante na hora da concepção desse ecossistema, tá? Porque, gente, uma coisa é você... Tá em um chat, em uma loja qualquer, você compra uma camisa, você compra uma camisa A e vem a camisa B, né? Tudo bem, a empresa vai falar assim, ó, desculpa, devolve a camisa que eu vou te devolver, enviar a camisa que você solicitou, a camisa correta, e vou te dar um cupom de desconto aí como desculpa, tá? É muito simples de resolver dessa forma, mas quando a gente fala de agropecuária, é diferente. Imagina que se a gente não tivesse uma engenharia de contexto aplicada aqui, o que poderia acontecer? O produtor, vou pegar o mesmo exemplo, ele poderia chegar e perguntar, eu tenho pragas aqui na minha plantação, como que eu resolvo isso aqui? Se ele simplesmente usa a internet como ela é hoje, a IA como ela é hoje, essa IA aberta, que ela é treinada com modelos do mundo inteiro, com dados do mundo inteiro. Então é um modelo muito abrangente, cujo escopo não é um escopo validado de pesquisa científica empírica. Então o que pode acontecer? Se ele infere ali uma pergunta, posso usar um defensivo agrícola? Ou melhor, como é que eu posso matar essas pragas, né? E aí a responde para ele, use um defensivo agrícola XPTO. O que pode acontecer? Ele pode usar aquele produto, contaminar o solo e ter um prejuízo enorme para a produção dele, para a lavoura dele, para o solo dele. E esse prejuízo não é só do plantio, é ambiental e econômico, porque vai prejudicar a entrega do produto dele depois, né, para a sociedade, que é o alimento que ele estava produzindo lá. Então, se a gente não tem um contexto muito bem delimitado, com evidências, né, com pesquisa, a probabilidade disso acontecer é muito grande. Por isso que a gente trabalha muito com a engenharia de contexto. Então, as bases de dados, a gente faz o quê? A gente pegou
A gente pega toda a produção que a Embrapa tem, os documentos, os papers, a pesquisa, os resultados, a gente joga em um banco vetorizado, a gente faz um RAG dessas informações, e quando uma interface nossa chama a camada de orquestração, eu faço a inferência dessa informação e faço a limpeza e contextualização. Eu vou falar muito isso, porque isso é muito que acontece com a camada 2, tá, gente? Então a gente faz essa limpeza e contextualização de forma correta, e então que vai para o LLM, que é institucional, né? Como eu falei, a gente tem uma camada de serviço de IA, ela trata somente aquele contexto, tá? Então a probabilidade de ter uma curiosidade maior na resposta, ela é grande. A gente dividiu essa engenharia de contexto em 2 polos, tá? A gente achou bem específico mesmo. Um é o polo institucional e o outro é o polo de apoio à pesquisa. O polo institucional, a gente também está utilizando o nosso infraestrutura de IA para fazer o RAG das informações de recursos humanos, dados de ouvidoria, dados de saque. Então, assim, várias dessas bases de dados espalhadas de forma institucional pela Embrapa, a gente transformou em ambiente contextualizado. Mesma coisa a gente fez com as bases de pesquisa. Então, a gente pegou algumas bases de pesquisas, algumas delas públicas, inclusive, né? No portal da Embrapa você tem essas informações, você tem outros portais parceiros da Embrapa que têm as informações, esses papers de pesquisa disponíveis. Então, a gente pegou essa base de pesquisa e fez também o RAG dela, fez o banco vetorial dela para poder subsidiar a engenharia de contexto. Um dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês de institucional é a nossa querida Flora. Se alguém quiser mais informações, o pai dela está aqui, é o nosso amigo André, ele é da Embrapa. Ele é o pai da nossa querida Flora. Flora é a nossa assistente virtual e ela está permeada em vários produtos da Embrapa, desde o portal da Embrapa até soluções corporativas mesmo, sistemas de usuário final. Qual que é o intuito da Flora, né? O intuito da Flora é a gente não ter mais aquela burocracia que é um gasto de energia muito grande que nós temos. Imagina só, você é um empregado novo da Embrapa, você acabou de chegar na Embrapa, né? Você quer saber como que eu faço para adquirir o plano de saúde da Embrapa. Então, ao invés de você ter que ir no portal, pesquisar, né, tentar encontrar aquela informação, encontra um link que vai te levar para outro link, que vai mandar você baixar um formulário, você baixa o formulário, você preenche ele e manda para outro lugar. O que nós automatizamos? Ele consegue, através do chat, a Embrapa, ela é parceira da RNP, então a gente tem o Google Workspace, então a gente conversa através do chat do Google. Então, do chat do Google tem um app lá que é a Flora. Então ele chega lá no app da Flora e fala assim, Flora, como faço para adquirir o plano de saúde da Embrapa? A Flora já traz para ele toda a normativa pronta, explicando exatamente o que ele precisa fazer para poder adquirir o plano de saúde da Embrapa. É assim com todas as outras bases de dados institucionais que nós temos na Embrapa. E esses números estão até um pouco desatualizados, a gente tem até os números mais relevantes aqui, mas, por exemplo, o cidadão, antigamente, para ele ter uma informação da Embrapa, ele tinha que ou ligar ou mandar um e-mail para o saque da Embrapa solicitando uma informação específica. Isso levava... Olha o esforço que tinha, olha o encadeamento que isso dava, né? Alguém ia pegar esse e-mail, ia ter que ler esse e-mail, ia ter que demandar para outra pessoa, fazer o estudo da mensagem que ele pediu, entender o que ele quer, para poder pedir informações para outras áreas da Embrapa, ou seja, você encadeou um esforço gigantesco para responder uma simples pergunta. E agora, o cidadão chega no portal da Embrapa, vai no site lá, conversa com a Flora e pergunta a dúvida que ele tem em relação à Embrapa, a Flora vai ter a resposta lá relacionada àquela dúvida. E se não tiver, o que acontece? A gente consegue gravar num banco de lacunas essa pergunta que ele tem, e você tem uma equipe de curadoria que vai lá, né, periodicamente observa entende aquela pergunta e consegue retroalimentar a Flora com a resposta que, quando houver de novo a mesma pergunta, já vai ter resposta ali. Isso é a Flora em um contexto institucional. Já no contexto de pesquisa, a gente tem o consultor de ação e LPF. Aí, aqui, gente, aqui é o nosso... É onde brilha os olhos da Embrapa. Porque aqui é realmente o que a Embrapa nasceu para ser. Né? É o que a Embrapa entrega para a sociedade. Então, o consultor e LPF, ele é um produto que foi gerado pela Embrapa
baseado na Alter Mais Digital, onde essa base de dados é uma base de dados integração lavoura, pecuária, floresta. Então, o que acontece? É uma base de dados complexa, super complexa, porque você está juntando árvore com boi, com lavoura. Então, assim, você está juntando várias culturas, várias espécies ali numa mesma conversa, numa mesma interação. Então, o ILPF, o que ele traz? Ele traz para o produtor, né? São informações mais qualificadas de pesquisas reais que foram feitas pela Embrapa e que podem ser aplicadas, né, na fazenda dele ou na cultura dele, ou seja, onde ele quer aplicar. Bom, mas aí, para a gente poder tirar aquela dúvida assim, tá, mas que número é esse aqui então, né, que foi colocado? 94,4% de acurácia factual, né, nas respostas. A gente, no Embrapa hoje, dentro do ecossistema Embrapa hoje, tem um ambiente lá que é a Arena de Bots. O que é a Arena de Bots? O pesquisador, uma vez que ele faz a pesquisa, ele consegue fazer uma disputa. Ele entra lá e ele configura com os parâmetros que ele quer da pesquisa dele, né, para saber se realmente aquela informação que ele está colocando lá é uma informação que a IA vai entender de forma correta, se os parâmetros que foram passados estão sendo utilizados de forma correta. Então ele faz uma disputa entre LLMs, entre duas LLMs. Então ele faz a mesma pergunta e cada LLM responde aquela mesma pergunta. Aí é um especialista, tá, gente? É um pesquisador especialista naquele tema, naquele assunto. Então ele vê lá a pergunta, suponhamos que é um pesquisador do milho, tá? Então ele faz uma pergunta relacionada ao milho, tem uma resposta das duas LLMs, a mesma pergunta, ele compara as respostas e fala assim, essa resposta é melhor que aquela. Mas ele não sabe qual LLM respondeu aquela pergunta, e nem é para saber. Por quê? Qual que é o intuito? O intuito é saber assim, qual das duas, com a calibragem que foi feita, tem melhor desempenho. Por que a gente fez isso, gente? Pra gente fugir daquele hype daquela coisa assim, hoje o Química 3 é a melhor LLM para fazer inferência, para fazer reasoning. Então, não, vamos baixar então o Química 3, vamos colocar aqui, vamos utilizar. Mas será que é? Então, assim, a gente usa a Arena de Bots exatamente para fazer essa disputa, para a gente poder entender qual dos LLMs eles estão mais bem preparados para responder àquela necessidade que o pesquisador tanto está estudando ali, tá? E vem a questão também, tá? Mas quando você conversa ali, né? Quando você está interagindo com seus dados, você tem a questão da LLM. Porque, olha só, quando você tem o produtor rural, que ele está numa área lá rural, e está precisando de alguma coisa, ele faz uma pergunta, a gente consegue inferir também, junta a informação dele, a dados de geolocalização também dessa pessoa. Não só da geolocalização, consegue inferir também dados da propriedade dele, qual que é o CNPJ, tudo tal. Tem situações que isso ocorre. E para que isso fique de forma... para que tenha a proteção dos dados, né, a remoção do PP, né, a gente tem a camada do N8N que já faz isso, já faz essa limpeza. Isso está dentro dos boilerplates que existem dentro do Embrapa.io. Quando ele cria um tipo digital, baseado no boilerplate, o boilerplate já tem essa camada de limpeza dos dados para atender a LGPD, tá? Bom, o impacto final nisso aqui. Aqui a gente está falando de uma coisa muito interessante, que é a questão do Edge Computing, tá? O que é o Edge Computing? É você dotar a unidade, o centro de pesquisa, que o Embrapa.io tem essa oportunidade, oferece essa opção para o centro de pesquisa, você dotar o centro de pesquisa de ter o seu LLM dentro dele. O que acontece? O que eu quero dizer com isso aqui? Vamos lá. Existe o ecossistema do Embrapa.io, eu gero ativo digital e plugo lá a minha LLM institucional que vai atender aquela necessidade. Só que acontece, quando a gente está lá no campo, a forma de coletar dados lá, seja com drones sobrevando um pasto, seja com sensores de IoT, identificando dados de umidade, esses dados, gente, são coletados de forma muito rápida, e são muitos dados, o volume de dados que trafega, né, é muito grande. Então não tem como, na fazenda, lá no Mato Grosso do Sul, lá no interior, ele mandar o volume de dados tão grande para uma base centralizada que seria aqui na sede, aqui em Brasília. É uma latência muito grande, então pode haver perda de pacote, tudo tal, então assim, perda de informação. Então o que acontece? A unidade ela consegue gerar na própria unidade baixar um modelo de LLM e plugar esse modelo junto ao ecossistema do Embrapa.io e ali regional mesmo, no território, na região dele,
ele consegue enviar essas informações de forma muito rápida para a própria unidade. Veja bem, é um dado bruto. Aí o pesquisador, o que ele faz? Ele pega esse dado, analisa, e uma vez que esse dado está curado por ele, ele manda para a base central, que pode ser aqui na sede, e um dos data centers que nós temos. Então, eu consigo fazer a computação lá na fronteira. Eu não preciso que ele faça aqui, que tenha toda uma latência, todo um problema de envio dos dados, eu posso fazer lá. Isso traz uma praticidade, uma dinâmica muito maior para o pesquisador, tá? E aqui, eu achei interessante aqui esse slide aqui. Eu vou até ler que eu achei duas frases bem legais para colocar para vocês. Uma é: ao dominar a arquitetura, protocolos abertos e segurança de dados, a Embrapa garante que o conhecimento agropecuário brasileiro continue sendo ativo nacional inalienável. E esse em vez de destaque, eu também achei muito interessante. Construir infraestruturas soberanas não é apenas uma escolha tecnológica. É imperativo, ético, para garantir a segurança alimentar, a competitividade da agricultura brasileira nas próximas décadas. É isso que a Embrapa tem feito. A forma como a Embrapa entende de como ter a soberania dos dados foi trazer uma infraestrutura de IA para dentro da própria instituição e utilizar essa estrutura em um ecossistema que propicie a pesquisa, que beneficie a pesquisa na geração de ativos digitais. Obrigado, gente.